Bom dia, são 8 horas e 16 minutos, quarta-feira, 25 de março. Esta é a TV Senado, eu sou André Ricardo e você está assistindo ao Senado Agora. A regulamentação das biografias não autorizadas é o que trata um projeto na pauta de hoje da Comissão de Constituição e Justiça. Quem traz informações ao vivo sobre a proposta e a reunião da CCJ é o repórter Antônio Machado. Bom dia, Antônio. Bom dia, André. Bom dia a todos. Hoje, pelo Código Civil, é necessária autorização prévia do biografado. O projeto do deputado Nilton Lima, do PT de São Paulo, dispensa essa etapa. O argumento é de que a autorização viola a liberdade de expressão garantida pela Constituição. A iniciativa despertou polêmica porque artistas de peso da MPB, como Roberto Carlos, Chico Buarque e Caetano Veloso, se declararam contrários à obra. O senador Ricardo Ferraço, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deu parecer favorável. Ele, inclusive, retirou um dispositivo do texto que veio da Câmara, eliminando a possibilidade, que daria o texto, dava a possibilidade de o ofendido requerer no juizado especial a retirada de um trecho que não lhe agradasse em edições futuras da obra. Se a proposta for aprovada, seguirá para o plenário. Os senadores da Comissão de Constituição e Justiça vão examinar também a proposta de emenda à Constituição de autoria do senador Paulo Bauer, que garante indenização aos possuidores de títulos dominiais de terra que depois foram consideradas terras indígenas. Mas a expedição desse título só vale para as terras consideradas legais até 5 de outubro de 88, que é a data de promulgação da Constituição. O argumento do senador Paulo Bauer é de que são possuidores de boa-fé, já que ocuparam essas terras por incentivo do Estado. O senador Randolfo Rodrigues, contrário à proposta, apresentou um voto em separado por considerá-la incentivadora da grilagem. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Antônio. Confira agora a agenda das comissões do Senado para amanhã desta quarta-feira. A Comissão de Infraestrutura se reúne para examinar requerimentos. 3 deles pedem audiência pública para debater assuntos diversos com autoridades, entre elas os ministros dos Transportes e da Secretaria de Aviação Civil. Na Comissão de Assuntos Sociais, um dos itens na pauta é o projeto que prevê dedução no imposto de renda das empresas de despesas com a capacitação profissional de jovens internados em abrigos ou casas de reabilitação. A Comissão de Assuntos Econômicos se reúne ao meio-dia e tem um único item na pauta, o Marco Legal da Biodiversidade. A proposta tramita em regime de urgência no Senado. Os relatórios ao projeto já foram lidos nas comissões de Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia. Pedidos de vista coletiva adiaram a votação da matéria. Veja na reportagem. O senador Jorge Viana, relator do Marco Legal da Biodiversidade na Comissão de Meio Ambiente, disse que dedicou os últimos dias às negociações. Ele ouviu representantes da sociedade civil, das instituições de pesquisa científica e do governo federal. Recebeu 129 emendas parlamentares e encaminhou 15 sugestões de alteração ao texto original no seu relatório. Após a leitura do relatório, houve um acordo para um pedido de vistas coletiva. Como a matéria tramita em regime de urgência, o prazo é de apenas 24 horas, o que permite que o novo Marco Legal da Biodiversidade seja votado já nesta quarta-feira, tanto na Comissão de Meio Ambiente como na Comissão de Ciência e Tecnologia. Tomara que prevaleça o bom senso aqui na comissão, nas demais comissões, no plenário do Senado e na Câmara dos Deputados. Não vai ser fácil. Porque se o projeto for aprovado da maneira que ele chegou aqui no Senado há um mês atrás, ele deixa numa insegurança muito grande uma parte importante desse projeto, que são as populações tradicionais. Ele deixa a insegurança muito grande no acesso à biodiversidade e nosso patrimônio genético. Eu acho, nobre relator, que Vossa Excelência cumpriu exemplarmente, como é de rotina, a competência de Vossa Excelência em relatar matéria. Agora, eu acho que pontos desses, provavelmente nós teremos posições que elas terão que ser balizadas pela votação das comissões e de plenário. Nós não conseguiremos aqui convergir esse texto, porque nós sabemos o que foi na Câmara dos Deputados a dificuldade. Essa casa tem a obrigação de fazer uma revisão para que a gente não faça aí um projeto de afogadilho, prejudique os verdadeiros conhecedores que conheçam a nossa biodiversidade, que também não haja aí uma perda de conhecimento e que o nosso patrimônio genético não seja também usado pelas empresas ou cientistas, ou seja quem for, de forma
que não tenha o reconhecimento do produto brasileiro. O projeto também deve ser votado hoje na Comissão de Meio Ambiente. A reunião está marcada para logo mais às 9 horas. Veja a agenda de outras comissões que se reúnem na manhã desta quarta-feira. A audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo com o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, apresenta os planos da pasta para os próximos anos. Na Comissão de Direitos Humanos, o primeiro item na pauta é o projeto que estende aos idosos os benefícios da política de educação para jovens e adultos. Duas comissões mistas de medidas provisórias se reúnem hoje à tarde. A da MP 664, que trouxe critérios mais rígidos para a concessão de benefícios como auxílio-doença e pensão por morte, e a da MP 665, que endurece as regras para a concessão de abono salarial, seguro-desemprego e seguro-defeso. Em ambas, deputados e senadores devem definir o plano de trabalho do colegiado. O plenário terminou ontem de votar um projeto que faz parte da reforma política. É a proposta de emenda à Constituição para acabar com as coligações partidárias nas eleições para vereador e deputado. Depois do segundo turno no Senado, o texto segue agora para a Câmara. Eram necessários 49 votos para aprovar a proposta de emenda à Constituição. A PEC teve o apoio de 62 senadores. O texto acaba com as coligações partidárias em eleições proporcionais, aquelas que são eleitos vereadores e deputados. Os partidos só poderão se coligar nas eleições majoritárias para senador, prefeito, governador e presidente da República. Estaremos fortalecendo as legendas partidárias. Um partido que se propõe ser forte ideologicamente, tem programa e quer se afirmar, obviamente que ele, para cada eleição, montará a sua chapa de candidatos. O relatório do senador Valdir Raupp destaca que as coligações incentivam o oportunismo eleitoral, em que partidos não se aproximam pela coerência da pauta política, e sim pelas vantagens do horário eleitoral gratuito. Muitos dirigentes esperam ansiosamente as eleições estaduais, a federal e também as municipais para poderem comercializar o seu produto, que é o quê? Que é um partido, que é o tempo que ele tem. O fim das coligações partidárias nas eleições proporcionais também impede a transferência de votos do candidato de um determinado partido para eleger outro candidato. Isso não permite, futuramente, partidos menores estarem querendo discutir ou participar de um processo eletivo em que você não tenha realmente uma chapa completa para disputar. Foi instalada nesta terça-feira a Comissão Parlamentar de Inquérito, que vai investigar contas de brasileiros no exterior. Vazamentos de documentos apontam que o HSBC pode ter ajudado clientes de todo o mundo a sonegar impostos e esconder investimentos. O senador Paulo Rocha, do PT, foi eleito por aclamação presidente da CPI do HSBC. Ricardo Ferraço, do PMDB, será o relator. A comissão vai investigar contas do HSBC na Suíça de mais de 8 mil clientes brasileiros. Documentos conseguidos por um consórcio internacional de jornalistas mostram a movimentação de 7 bilhões de dólares do Brasil para essas contas em 2006 e 2007. O objetivo dos senadores é descobrir irregularidades, como evasão de divisas e fraude fiscal. 180 dias de trabalho, de intenso trabalho, e buscar a relação com as autoridades responsáveis pelo setor aqui do Brasil, para a gente processar isso num trabalho de duas mãos, onde a Receita Federal, a Fazenda Federal, o COAF, o Banco Central, o Banco do Brasil tem muito a contribuir nesta investigação. Nós vamos cumprir com a nossa responsabilidade, trabalhando com equilíbrio, mas trabalhando com firmeza, não confundindo dois valores que são fundamentais: a privacidade com a impunidade. Não é pecado você ter conta no exterior. O que você precisa é ter lastro e ter declarado o imposto de renda. Randolfo Rodrigues, do PSOL, autor do requerimento de criação da CPI, foi eleito vice-presidente. Ele propôs que os senadores ouçam o Ministério Público e a Receita Federal, mas enfatizou que uma das prioridades é analisar os documentos vazados por um ex-funcionário do HSBC. Que deve servir de fonte
para o trabalho de investigação da nossa CPI não são os dados da imprensa, e sim os dados oficiais que estão de posse do Ministério Público francês para, de acordo com os convênios de cooperação que o Brasil tem com a França, nós temos acesso a esses dados de mais de 8 mil brasileiros. E vem ao Senado o projeto de lei aprovado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados que renegocia o índice de correção das dívidas de estados com a União sem necessidade de regulamentação. Na prática, estados e municípios passam a contar com prazo de 30 dias para assinar com a União aditivos contratuais. Esse prazo contará a partir da data da manifestação do devedor protocolada no Ministério da Fazenda. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.